Sofia rompeu pela porta do consultório em Lisboa, o coração aos saltos, quando viu Ana pela primeira vez, a terapeuta que deveria curar as suas angústias, mas cujo sorriso inadvertido despertou um desejo proibido que ela jurara sufocar para sempre. No instante em que os seus olhares se cruzaram, Sofia sentiu o chão fugir-lhe debaixo dos pés, como se todos os anos de mentiras e fingimentos se desmoronassem num só segundo. Mas em vez de fugir, sentou-se no sofá, pronta para mais uma sessão de enganos, sem imaginar que aquela mulher seria o catalisador da sua ruína e redenção. Ana, com os seus 28 anos de experiência acumulada em poucas mas intensas batalhas pessoais, observava Sofia com uma calma profissional que mascarava as suas próprias cicatrizes. Formada na Universidade de Lisboa, Ana dedicara a vida a ajudar mulheres como Sofia, presas em teias de expectativas sociais e familiares. O consultório, localizado num prédio antigo no bairro Alto, era um refúgio de paredes brancas e plantas viçosas, onde o sol da tarde filtrava pelas janelas, criando um ambiente de falsa serenidade. Sofia, aos 25 anos, viera recomendada por uma amiga da família, alegando ansiedade generalizada e problemas de relacionamento. Mas Ana, com o seu instinto afiado, pressentia camadas mais profundas. "Conte-me o que a traz aqui", disse Ana, a voz suave como um sussurro do Tejo. Sofia hesitou, os dedos entrelaçados no colo, o anel de noivado da família reluzindo como uma algema. "É o casamento. A pressão da minha mãe. Ela quer que eu case com o Miguel, mas eu não sei se estou pronta." Era uma meia-verdade, o suficiente para iniciar a sessão, mas longe da essência. Sofia lutava contra uma atração por mulheres que a consumia desde a adolescência, um segredo que enterrara sob camadas de heteronormatividade imposta pela sociedade portuguesa conservadora. À medida que as sessões prosseguiam, semana após semana, Sofia tecia uma rede de mentiras subtis. Falava de Miguel como se o amasse, descrevia brigas inventadas para justificar a ansiedade, mas evitava qualquer menção ao que realmente a atormentava. Ana escutava, anotando notas num caderno de couro, os olhos verdes penetrantes captando nuances que Sofia tentava esconder. "Parece que há algo mais profundo, Sofia. Algo que não está a dizer." Sofia negava, rindo nervosamente, mas cada encontro intensificava a tensão. Ana, por sua vez, sentia uma conexão inexplicável. Ela própria era lésbica, assumida apenas para um círculo restrito de amigos, após um divórcio precoce de um casamento arranjado pela família católica tradicional. A profissão exigia neutralidade, mas Sofia despertava memórias de lutas passadas, de noites insones questionando a própria identidade. Num dia chuvoso, Sofia chegou atrasada, encharcada pela chuva de outono que lavava as ruas empedradas de Lisboa. "Desculpe, o trânsito no Chiado estava caótico." Ana ofereceu uma toalha, os dedos roçando acidentalmente os de Sofia, enviando um arrepio que nenhuma delas ignorou. A sessão derivou para conversas pessoais, Sofia admitindo relutantemente a rigidez da mãe, uma viúva devota que via no casamento de Sofia a continuação da linhagem familiar. "Ela diz que é o meu dever, como boa filha portuguesa." Ana assentiu, partilhando anonimamente uma história semelhante, sem revelar a sua orientação. Mas o ar carregava-se de eletricidade, e Sofia saía de cada sessão mais confusa, o desejo por Ana misturando-se à culpa. Fora do consultório, a vida de Sofia era um teatro meticuloso. Trabalhava como designer gráfica numa agência no centro de Lisboa, onde colegas a viam como a noiva perfeita de Miguel, um advogado bem-sucedido. Mas à noite, sozinha no apartamento em Alfama, Sofia navegava por fóruns anónimos sobre identidade sexual, o coração apertado pela solidão. Uma noite, após uma sessão particularmente intensa, Sofia decidiu seguir Ana discretamente, curiosa sobre a vida da terapeuta. Viu-a entrar num café acolhedor, rindo com uma amiga. O ciúme inesperado queimou-lhe o peito. "O que estou a fazer?", murmurou para si mesma, voltando para casa. Ana, por outro lado, debatia-se com a ética profissional. "Não posso envolver-me emocionalmente", repetia no diário, mas sonhos com Sofia invadiam as suas noites.
A pressão social em Portugal, apesar dos avanços legais como o casamento igualitário desde 2010, ainda pesava. Famílias conservadoras, olhares julgadores na rua, a igreja omnipresente. Ana sabia o custo de viver autenticamente. Numa sessão subsequente, Sofia quebrou ligeiramente a fachada. E se eu não quiser casar com um homem? E se for diferente? Ana inclinou-se para a frente, o coração acelerando. Diferente como? Sofia recuou, mudando de assunto, mas a semente estava plantada. A tensão crescia, cada palavra uma dança perigosa entre verdade e engano. Sofia começava a questionar se poderia continuar a mentir, ignorando que Ana já via através das rachas na sua armadura. O conflito interno de Sofia intensificava-se, trair as expectativas familiares ou trair-se a si mesma? Cada decisão parecia um passo para o abismo e o preço da honestidade loamava como uma sombra sobre o horizonte de Lisboa. Os dias transformaram-se em semanas e Sofia encontrava-se cada vez mais atraída pelo consultório, não pela terapia, mas por Ana. Uma tarde, após uma sessão onde discutiram sonhos reprimidos, Sofia propôs casualmente um café fora do horário profissional. Só para conversar, como amigas. Ana hesitou, recordando o código de ética que proibia relações pessoais com pacientes, mas a solidão da sua própria vida, uma casa vazia em Cascais, fins de semana passados a ler livros sobre psicologia, venceu. Tudo bem, mas só um café. Encontraram-se num pequeno café no Príncipe Real, bairro conhecido pela sua vibração LGBT, embora nenhuma o mencionasse. Sofia, vestida com um vestido leve que realçava sua figura esguia, sentia o pulso acelerado. Ana chegou pontual, o cabelo escuro solto, um sorriso genuíno iluminando o rosto. Conversaram sobre trivialidades, o fado que ecoava nas ruas, o vinho do Douro, mas logo derivaram para o pessoal. Sofia confessou a pressão da mãe para o casamento iminente. Ela planeia tudo como se eu fosse uma peça num puzzle familiar. Ana partilhou a sua história, o casamento aos 20 anos, impulsionado pela família religiosa de Porto, e o divórcio aos 24, quando assumiu a sua sexualidade. Foi libertador, mas doloroso. Perdi amigos, a família demorou anos a aceitar. Sofia ouvia, fascinada, o coração batendo forte ao perceber semelhanças. E agora? Está feliz? Ana sorriu tristemente. Mais ou menos. A sociedade ainda julga, especialmente em círculos profissionais. O sol poente tingia o céu de laranja e Sofia sentiu um impulso irresistível. Ana, eu acho que sou como você. As palavras saíram num sussurro, o primeiro vislumbre de verdade. Ana congelou, o profissionalismo colidindo com a empatia. Sofia, isso é algo que devíamos discutir em sessão. Mas o momento quebrou barreiras e elas saíram do café mais próximas, uma ligação invisível tecendo-se entre elas. De volta ao consultório, as sessões ganharam uma intensidade nova. Sofia abria-se mais, admitindo atrás passadas por mulheres na universidade, escondidas por medo. Ana guiava-a com cuidado, mas internamente lutava contra os seus sentimentos crescentes. Isto é antiético, pensava, mas a atração mútua era palpável. Uma noite, após uma discussão acalorada com a mãe sobre o vestido de noiva, Sofia ligou para Ana fora do horário. Não aguento mais. Posso ir aí? Ana, contra o melhor julgamento, concordou. No apartamento de Ana, sobre o mar em Cascais, Sofia desabafou. A minha família é católica fervorosa, eles veem isso como pecado. Ana abraçou-a, um gesto platónico que se transformou em algo mais. Os lábios tocaram-se num beijo hesitante, cheio de anos de repressão. Não devíamos, murmurou Ana, mas o desejo venceu. Assim começou a relação secreta, encontros furtivos em hotéis de Lisboa, passeios disfarçados como amigas. Sofia sentia-se viva pela primeira vez, mas a culpa corroía a Miguel, o noivo, notava a distância, questionando-a o que se passa, Sofia? Estás diferente.
Ela mentia, inventando desculpas, mas o peso das mentiras duplicava. Ana, por sua vez, debatia-se com a ética, poderia perder a licença se descoberta. Estamos a brincar com fogo, disse uma noite, mas Sofia respondia com beijos, silenciando dúvidas. A pressão familiar intensificava-se. A mãe de Sofia, Dona Maria, uma mulher de 50 anos rígida e devota, planeava o casamento com fervor, convidando parentes de todo o país. É o teu futuro, filha. Miguel é perfeito. Sofia nudava, mas internamente rebelava-se. Num jantar familiar, o pai, um empresário conservador, elogiava Miguel. Ele vai dar-te estabilidade. Sofia sentia-se sufocar, imaginando uma vida de fingimentos. Com Ana, encontrava refúgio, mas até aí surgiam rachas. Ana queria transparência, tens de contar à tua família. Sofia recusava, temendo o ostracismo. Em Portugal, ainda há preconceitos, especialmente nas famílias tradicionais. Ana sabia disso, a sua própria mãe demorara anos a aceitar, após sermões na igreja. Mas a relação aprofundava-se, com noites de conversas profundas sobre identidade, sociedade e amor. Sofia começava a questionar valores incutidos. Era o dever familiar mais importante que a felicidade pessoal? Cada encontro era uma escolha, um passo para a autenticidade, mas o preço o amava, traição a Miguel, dor à família. Num momento de vulnerabilidade, Sofia confessou a Ana, menti-te no início. Vinha à terapia para curar isto, mas agora vejo que não há cura. Ana sorriu, mas o conflito interno crescia. A tensão social em Lisboa, olhares curiosos em bares gays, comentários sussurrados, adicionava camadas de stress. Sofia via amigas casadas, felizes na norma, e valia a pena o risco? Mas o amor por Ana impulsionava-a, levando a decisões que mudariam tudo. A relação secreta entre Sofia e Ana ganhava contornos de urgência, com encontros cada vez mais frequentes, mas o mundo exterior conspirava contra elas. Sofia cancelava planos com Miguel, alegando trabalho, enquanto Ana cancelava sessões com outros pacientes para estar com ela. Num fim de semana, fugiram para Sintra, o palácio romântico servindo de pano de fundo para confissões. Quer viver isto abertamente, disse Ana, os dedos entrelaçados nos de Sofia enquanto caminhavam pelos jardins. Sofia hesitava, e a minha família? Eles vão deserdar-me. Ana argumentava, o amor não deve ser escondido. Olha para os avanços em Portugal, o casamento gay é legal há anos. Mas Sofia via o lado sombrio, discriminação no emprego, rejeição social em círculos conservadores. De volta a Lisboa, a realidade bateu forte. Dona Maria descobriu mensagens no telemóvel de Sofia, não explícitas, mas suficientes para suspeitar. Quem é esta Ana? Por que tanto contacto? Sofia mentiu, é a terapeuta, mãe. Ajuda-me com ansiedade. Mas Dona Maria, com o seu instinto maternal afiado, pressionava, não me mintas, filha. Deus vê tudo. A culpa de Sofia intensificava-se, misturando-se ao medo de perder Ana. Numa sessão oficial, que agora servia de disfarce, Ana confrontou Sofia. Isto não pode continuar assim. Ou assumes, ou terminamos. Sofia chorou, o conflito interno rasgando amo-te, mas a minha família é tudo para mim. Ana, magoada, recordava a sua própria jornada, a rejeição inicial da mãe, as noites chorando sozinha. Eu paguei o preço pela verdade, e valeu a pena. Mas Sofia via apenas perda. Miguel, sentindo distanciamento, propôs uma viagem romântica ao Algarve. Para reacendermos a chama. Sofia aceitou, traindo Ana emocionalmente, passando dias fingindo normalidade enquanto o coração estava com outra. Ana, sozinha, debatia-se com ciúmes e ética. Sou a terapeuta, devia ajudá-la, não complicar. Uma amiga de Ana, lésbica assumida, aconselhou, termina antes que te destruas. Mas o amor persistia.
O confronto familiar veio num almoço de domingo. Dona Maria, com o pai de Sofia, interrogou-a sobre o casamento. Estás estranha, Sofia? É por causa daquela terapeuta? Sofia defendeu-se, ela ajuda-me. Mas o pai, homem de negócios pragmático, acrescentou, em Portugal, as famílias tradicionais esperam continuidade. Não decepciones. Sofia saiu furiosa, correndo para Ana. Eles não entendem. Ana abraçou-a, mas propôs, conta-lhes. Eu apoio-te. Sofia recusou, levando uma briga. Não estás pronta para o que isso significa, gritou Ana. Sofia saiu batendo a porta, o coração partido. Dias depois, Miguel confrontou-a à outra pessoa. Sofia negou, mas a mentira pesava como chumbo. A sociedade portuguesa, com a sua mistura de progresso e tradição, amplificava o drama. Notícias de direitos LGBT contrastavam com histórias de rejeição familiar. Sofia via-se num limbo ético. Trair Miguel era errado, mas negar o seu amor por Ana era autodestruição. Num momento de fraqueza, confidenciou uma amiga próxima, que reagiu com choque. Isso é pecado, Sofia. Pensa na tua alma. A rejeição feriu, reforçando medos. Ana, por sua vez, enfrentava dilemas profissionais. Um colega suspeitava de irregularidades. Estás demasiado envolvida com essa paciente. O risco de perda da carreira adicionava tensão. Apesar disso, reconciliaram-se numa noite chuvosa, o amor superando obstáculos temporariamente. Mas o alto trão aproximava-se, com escolhas que exigiam sacrifícios profundos. Sofia começava a perceber o custo da inautenticidade, mas o caminho para a verdade era pavimentado de dor. A traição veio como um golpe inesperado. Sofia, pressionada por Miguel, aceitou marcar a data do casamento, traindo não só Ana, mas a si mesma. É só para acalmar a família, justificou-se internamente, mas ao contar a Ana, o mundo desabou. Como pudeste? Perguntou Ana, os olhos cheios de lágrimas, no apartamento em Cascais. Pensei que me amavas. Sofia implorou, amo, mas não consigo enfrentar tudo agora. Ana, ferida, terminou, isto acaba aqui. És a minha paciente, nada mais. Sofia saiu devastada, o conflito interno atingindo o pico. Noites insones seguiam-se, questionando escolhas. Era o amor por Ana real ou uma fuga? A família celebrava a data do casamento, Dona Maria radiante. Finalmente, filha. Mas Sofia sentia-se vazia. Miguel, alheio, planeava a lua de mel. Vamos ser felizes. Sofia nudava, mas o desejo por Ana consumia-a. Numa reviravolta, Ana descobriu que Sofia mentira sobre o motivo inicial da terapia, uma tentativa de curar a atração por mulheres influenciada pela família. Confrontou-a numa sessão final, mentiste-me desde o início. Sofia admitiu, tinha medo. Ana, magoada, questionou a sua própria ética. Eu traí o meu código por ti. O confronto escalou, com acusações voando. Tu usaste-me, gritou Sofia. E tu manipulaste-me, rebateu Ana. A separação foi amarga, deixando ambas destruídas. Sofia mergulhou em depressão, cancelando sessões, isolando-se. A sociedade pesava, amigos comentavam o casamento, ignorando o turmoil interno. Dona Maria notou, pareces infeliz. É ansiedade? Sofia confessou parcialmente, não amo Miguel. A mãe chocou-se, mas é o certo. O pai interveio, pensa na família. A pressão culminou numa briga familiar, Sofia gritando, não quero esta vida. Saiu de casa, procurando Ana. Encontraram-se por acaso num bar no bairro Alto. Ana, bebendo sozinha, viu Sofia entrar. O que queres? Sofia implorou, perdão. Mas Ana revelou um segredo, eu também menti. Tenho uma ex que voltou, querendo reconciliar.
A revelação foi um punhal. Sofia sentiu-se traída, então era isso. Ana defendeu-se, foi após o nosso fim. Mas a dor era imensa. Sofia confrontou Miguel, terminando o noivado, não te amo. Ele reagiu com raiva à outra pessoa. Sofia admitiu, sim, uma mulher. Miguel saiu furioso, ameaçando contar à família. O caos instalou-se, Dona Maria chorou, chamando de pecado, o pai cortou apoio financeiro. Sofia perdeu amigos conservadores, enfrentando olhares julgadores na rua. Ana, vendo o sofrimento, questionou a sua decisão. Valeu a pena? Num momento de fraqueza, contactou Sofia. Precisamos falar. O reencontro foi tenso, cheio de acusações e lágrimas. Pagamos um preço alto, disse Ana. Sofia concordou, mas talvez seja o caminho para a liberdade. A reconciliação pendia por um fio, com danos irreparáveis. O drama social em Portugal, leis progressistas versus tradições arraigadas, espelhava o seu turmoil. Sofia despertava para a realidade, escolhas têm consequências e a autenticidade exige sacrifícios. O clímax veio numa reunião familiar explosiva. Sofia, apoiada por Ana secretamente do lado de fora, confrontou os pais. Sou lésbica. Amo a Ana. Dona Maria desmaiou dramaticamente, o pai gritou, não na minha casa. Parentes murmuravam sobre vergonha familiar. Sofia defendeu-se, é quem sou. Portugal mudou, por que vocês não? O pai rebateu, a igreja ensina o contrário. A rejeição foi brutal, deserdada, expulsa. Sofia saiu chorando, encontrando Ana à espera. Fiz o certo? Perguntou. Ana abraçou-a, sim, mas dói. Juntas, enfrentaram o aftermath. Ana arriscou a carreira, relatando conflito ético ao conselho profissional, enfrentando suspensão possível. Paguei pelo nosso amor. Sofia perdeu o emprego, discriminada sutilmente. Mas na adversidade, fortaleceram-se. Mudaram-se para um pequeno apartamento em Lisboa, reconstruindo vidas. Amigos progressistas apoiaram, mas a família demorou meses a contactar. Dona Maria, após reflexão, ligou: ainda te amo, mas preciso de tempo. O pai resistia, mas rachas apareciam. Sofia e Ana navegavam Mautane, terapêutica versus amor, dever versus desejo. Anos de terapia ajudaram Sofia a curar traumas, enquanto Ana questionava normas profissionais. A sociedade portuguesa, com parados em Lisboa, oferecia esperança, mas preconceitos persistiam em vilas rurais. Elas debatiam escolhas. Foi o amor uma traição ética? Sofia despertou para a autenticidade, pagando com isolamento, mas ganhando liberdade. Ana, similarmente, encontrou paz na verdade. A história delas, cheia de confrontos e despertares, ecoava lutas de muitas. No fim, viveram juntas, mas o preço foi alto, relações partidas, carreiras abaladas. Foi a escolha certa sacrificar tudo pela autenticidade ou o dever familiar devia prevalecer?